Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixe aí o seu like. Pessoal, eu sei que muita gente vai reclamar que para mim não fazer esse vídeo, mas eu acho importante, né? Mas vai ser o último. Daqui para frente, o trato com o Conde Drácula é somente num debate público com moderador e cujo único objeto que possa ser utilizado nesse debate são as escrituras. Beleza, pessoal? Então, primeiramente, é preciso separar, as pessoas precisam aprender a separar o que são escrituras sagradas e o que é Bíblia, tá? Eles costumam criar aquela falácia de que a Bíblia só existe por conta da Igreja Católica. E sim, ele tem sua razão, não vou tirar a razão dele. A Bíblia, a compilação dos livros, ela só existe por conta da Igreja Católica. Foi compilado e no Concílio de Nicéia, no Concílio de Trento e outros concílios, eles acabaram ditando quais são os livros ditos canônicos e quais são os não canônicos, né? Eles consideram apócrifos. Então, na realidade, a escritura, os pergaminhos, né, os antigos, eles, na realidade, não são de propriedade da Igreja Católica. Eles já haviam, por exemplo, judeus guardaram esses pergaminhos, muitos foram encontrados, né, como do Mar Morto, como tem vários de Marcos que foram encontrados, de Judas, manuscritos de vários outros apóstolos que foram encontrados por aí e não estavam em mãos da Igreja Católica, inclusive da Bíblia Hebraica, como os manuscritos do Mar Morto, que era de Kruma, né? Tinha alguns, se não me engano, de Jeremias, né? E alguns outros livros. Vários livros apócrifos também são encontrados aí aos montes. Então, as escrituras são muito mais antigas, né? É óbvio, elas vêm narrando ali fatos históricos desde a criação. Então, elas são muito mais antigas do que qualquer igreja. Porém, a Igreja Católica, através de Jerônimo, né? Ele traduziu diretamente para o latim e depois ele foi compilado, né? Todo num único livro. Beleza, pessoal? Então, a Igreja Católica ela pode ter confeccionado a Bíblia, isso é, o fato de juntar todos os livros, mas as escrituras, elas são muito mais antigas e estão sendo encontradas até hoje, por aí, até porque outros povos, né, que não sejam os romanos, guardaram elas. Muitos são encontrados, por exemplo, no Egito, igrejas remanescentes que após ali a morte do Messias foram sendo fundadas pessoas se reuniam em alguns lugares para guardar e ler as escrituras. Isso, né, em pontos diferentes, isto é, se reuniam em alguns lugares. Isso é uma possibilidade, não era com hora marcada e com data para missa e tudo mais, beleza? Há uma diferença muito grande entre a possibilidade de você se encontrar por algum motivo e ter regra, ter hora, ter tudo bonitinho, né? Locais onde que você só possa encontrar Deus ali naquele horário que o padre marca a hora, ou seja lá qualquer guia espiritual. Ok, pessoal? Então é muito simples. Por exemplo, quando eles dizem que tem até uma passagem que eles se reuniram em Atos, eles se reuniram, eles falam um nome lá que eu esqueci o nome agora, que eles falam e aquilo ali no cenáculo, eles se reuniam no cenáculo. Cenáculo naquela época era uma espécie de restaurante, onde as pessoas se reuniam para comer, para tomar um café, para tomar uma bebida. Então cenáculo, eles dizem, se reuniram no cenáculo, Não, cenáculo era uma possibilidade. Eles se reuniram naquele dia no cenáculo para falar alguma coisa, né? Porque eles eram perseguidos e tudo mais, e de vez em quando precisavam se reunir, eles estavam pregando a palavra e tal, então eles se reuniam em alguns lugares, muitas vezes até escondidos, né? Nem poderia ser com hora marcada e no local fixo, até porque eles seriam mortos, né? Então tinha que se reunir ali. Então se reuniram no cenáculo, uma possibilidade, não é uma necessidade de se reunir, né? Se reuniam porque estavam sendo perseguidos e tudo mais. Eles cismam de dizer que isso era cenáculo é lugar de ceia, né, naquela época. Então eles já confundem, dizendo que isso aí era uma reunião litúrgica e não é nada disso, né? Se reuniam para falar algumas coisas e tudo mais. Então vamos lá. Como o Conde Drácula, ele não leu nenhum, ele fez um vídeo de 14 minutos e justamente era isso que eu falei dele. Ele defende a igreja dele com todas as possibilidades, menos com a Bíblia. Ele fez 14 minutos de vídeo, ele só leu uma passagem da Bíblia, que foi justamente a única que ele pode ler, não pode ler mais nenhuma, porque ele entende dessa forma, né? É a única que ele pode ler, que é a passagem de Mateus 16, né?
que fala que Jesus fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então é a única parte da Bíblia que ele pode ler, foi a única nos 14 minutos, a única que ele leu. Mas ele esqueceu de um detalhe. Vamos lá em Mateus, vamos ver sobre o que Jesus dizia, o que aconteceu logo depois. Vamos lá, galera. Isso aí ele não lê para os seguidores dele. Vamos lá em Mateus 16, aqui, eu estou com a Bíblia aqui aberta. Ó, a Bíblia. Vamos lá. Capítulo 16, beleza? Vamos lá. Ele está falando aqui, ó. Chegando-se os fariseus, ele estava dizendo sobre os fariseus. Chegando os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está... E vai contando, vai dando um pito ali nos fariseus, né? Como sempre, nos religiosos da época, nos que cuidavam do templo, né? Então ele dá um pito ali nos caras e logo depois ele pergunta, né? Aí ele pergunta assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser filho do homem? E aí eles disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? Aí Pedro diz, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus se alegra do que ele disse, porque ele disse a verdade. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E Pedro nunca fundou igreja católica nenhuma, é óbvio, né? Pedro era apenas um apóstolo, e ele, assim como os outros 12, ele foi incumbido aí de testemunhar o evangelho e espalhar o evangelho para toda criatura. Ele não fundou, nunca criou, nunca botou uma pedra ali para criar uma igreja, né? Não tem ligação nenhuma com isso, com a igreja de Constantino, né? E eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele é o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Agora isso aqui o grande conde não mostra para vocês, tá, seguidores dele? Isso aqui ele não mostra. Logo depois que Cristo fala das chaves, ele chama Pedro de Satanás. Vamos lá. Jesus está dizendo aqui, ó. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos princípios dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto. Porque ele está falando: eu preciso ir a Jerusalém para ser morto, para que se cumpra, né? E ia ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-te parte, começou a repreendê-lo. Olha a audácia de Pedro, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te acontecerá isso. Agora olha o que acontece. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Repreende Pedro. Ele deu um pouquinho, ele queria mostrar, ele deu um pouquinho só de poder a Pedro. Disse assim, e Pedro já se sentiu o bastante para repreender o Messias. E o Messias chama ele de quê? Satanás. Isso você não lê, né? Para os seus amiguinhos, né, Conde? Vamos lá, vamos seguir. Eu estou dizendo para vocês, olha só. Ele está mandando até depois ele dá um pito aqui: se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. E dá um pito geral por causa da merda que Pedro fez. Então vamos lá. Na realidade, eu diferentemente do Conde, eu vou ler vários trechos da escritura aqui, tá? Coisa que ele não faz. Ele pergunta, inclusive, se eu já li Atos, né? Ele falou: você nunca leu Atos? Eu já li Atos. Vamos ler Atos juntos? Será que você já leu, Conde? Eu vou ler duas passagens de Atos muito interessantes, ó. A primeira é Atos 7. Na igreja você não costuma, ninguém costuma ler esse livro, cara. Ninguém costuma ler. Vamos lá. Atos 7, tá certo isso aqui? Deixa eu ver se eu peguei o... tá agarrando. Não, peguei Mateus, perdão. Tá errado. Não é Mateus, não, é Atos. Espera aí.
É que eu vou pegar o certo. Propaganda, isso acontece, gente. Ainda tá agarrando aqui assim mesmo. É Atos. Eu peguei Mateus 7. Vamos lá. Ele perguntou se eu li Atos. Vamos ver se eu li Atos. Vamos ver, Condão. Conde Drácula. Vamos ver. Vamos ver se eu li Atos. Vamos ver se eu já li Atos. Vamos lá. Atos 7. Olha o que Estevão faz, ó. Estevão aqui os fariseus dão uma repreendida nele e ele começa aqui ali a falar toda a história, né, que aconteceu com a humanidade. E vem falando desde lá de trás, Abraão, Moisés, Noé. Ele vem citando tudo, é só que depois você lê tudo, que eu não vou ler tudo, senão fica demais, né? Então ele vai contando toda a história aqui, falando de Moisés, ó, tal, e vai embora. Aí tá falando aqui sobre várias coisas interessantes, ó. Falaram que eles fizeram o bezerro de ouro e Deus os abandonou à própria sorte. Agora, vamos lá. Olha só. E Salomão acabou edificando uma casa. Mas o que acontece aqui? O que Estevão diz? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, porque outros profetas, Natan disse para o Davi para não construir templo, porque o Pai não habita em templo feito por mãos de homens. O céu é o meu trono e a terra estrada dos meus pés. Que casa me edificareis? Que audácia! Quem é o homem que tem a audácia de construir uma casa e dizer que é de Deus? Quem pode? Como é que um homem tem a petulância de fazer isso? Então, o céu é meu trono, assim diz o Criador, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o meu lugar no meu repouso? Quem és tu, homem, para fazer isso? Essa parte de Atos eu li bastante, você pelo jeito não leu, né, Conde? Então vamos lá. Porventura não fez minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, ou de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Olha só, aí logo depois o que acontece? Eles apedrejam, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés em um mancebo chamado Saulo. Aí começa a falar de Paulo aqui, Paulo começa ali, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ponto de joelhos clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, quando ele disse lá, quando nosso querido Estevão disse que o Pai não habita, disse a verdade para os fariseus, os que cuidavam do templo, ele foi morto, apedrejado, e Paulo estava no meio na época, tá? Então, quando ele disse a verdade, todo mundo que diz a verdade é apedrejado, né? E será que o Paulo, depois que descobriu tais verdades, será que ele dizia o mesmo também? Porque no início, né? Então vamos ver se Paulo, em Atos, vamos lá em Atos, o mesmo Atos, já vem aqui Paulo, vamos começar a falar de Paulo. Você também citou Paulo aí, né? Vamos em Atos 27. Olha que legal. Olha que legal. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver se... Gente, tenha paciência, porque eu preciso procurar aqui. Não, né? Acho que não é não. Não é 27 não. Deixa eu ver se é o 17. Rapidinho, gente. É esse aqui mesmo, 17. E Paulo estava lá em Atenas. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Porque lá naquela cidade tinha um altar a vários deuses, né? Naquela cidade de Atenas. E Paulo ficava incomodado com isso, né? Coisa de altar. Eu nem vou dizer onde fica altar, né? Se a sua igreja tem essa maneira de falar altar. E lá tinha um altar em Atenas para vários deuses. Isso incomodou Paulo, porque era idolatria, né? Adoração de vários deuses, né? Como colocar santos em altares e tudo mais, né? Seja lá homens ou santos, seja lá o que for. E alguns filósofos aí estavam lá e tomando o levaram para o Areópago, era um lugar onde o pessoal falava, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que falas?
pois essas coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem ser visto. Pois, aí, vamos lá, toda ateniense, estrangeiros estavam lá. Então, vamos ver o que disse Paulo. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este que vós honrais é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. De novo, na tua cara, Condão. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, porventura, tacateando e pudessem achar, como se tateando pudessem achar em algum lugar, aqui ou acolá, indo para a direita ou indo para a esquerda. É isso que ele quer dizer. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando pudessem achar, ainda que não longe está. Ele está em cada um de nós. Ele habita em nós, querido, tá? Eu utilizo a Escritura, eu sei que você não pode utilizar. Por isso que eu te propus um debate, Condão, para que você utilize as Escrituras, mas você não pode. Porque você pode falar, você fez um vídeo de 14 minutos falando da minha pessoa, uma passagem bíblica você citou, só não leu um pouquinho mais à frente, quando Jesus chama Pedro de Satanás, isso aí você não leu. Foi o mínimo, 14 minutos só de filosofia. Eu faço um debate daqui para frente, não te respondo mais, público, mas com a Escritura, tá? A gente utilizando as Escrituras, para ver até onde você vai. Vamos lá. E será que o próprio Cristo deu a entender isso também? Vamos lá. Vamos lá, o próprio Cristo, vamos lá, olha o que Cristo fala em Mateus. Nós vamos longe nesse vídeo, gente, porque é bom que todo mundo aprenda isso aqui, tá? Vamos lá, que legal. Mateus capítulo 6, olha o que o próprio Messias diz, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui. Não, tá errado. Estou em Atos ainda, meu Deus. Vamos lá, Mateus. Vamos lá. Olha o que o próprio Messias diz aí, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. E ele está falando dos fariseus, né? Fariseus esses que até usam uma roupinha muito parecida com a que os papas usam, né? Aquelas roupinhas bonitas. Olha lá. E as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto. E o teu pai que vê secretamente te recompensará. Por que ele está dizendo? Por que ele está dizendo isso? E para não dizer repetições, e orando, não usei vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes que você pedir. Ele está dizendo que o Pai é onisciente, Ele sabe o que você precisa antes que você peça. Você não precisa ficar orando na frente dos outros para ser visto, como os fariseus faziam, e nem ficar repetindo as mesmas coisas, porque como os faziam os gentios, porque o Pai já sabe antes. E por que ele diz isso, Conde? Sabe por quê? Porque se você passar mal, Conde, o dia aí na sua casa, você ou qualquer pessoa passar mal, estiver tendo um infarto, sabe o que você vai fazer? Você vai procurar um médico ou vai pedir ao Deus que habita em você, aí mesmo no seu próprio quarto. Sabe por quê? Porque se você bater na porta da sua igreja católica, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã pedindo socorro, vai estar fechada. Por isso que Cristo diz isso. Quando ele diz também, os verdadeiros adoram em espírito. Eu vou chegar nessa também. Então, vamos lá. Ele diz como deve orar, fala sobre o Pai Nosso, e vai falando aqui... vamos lá. Ele fala muita coisa aqui, muito legal. Esse Mateus 6, cara, é maravilhoso. Deixa eu ver se mais ele fala alguma coisa aqui. Não, tá ótimo essa aqui. Por isso que, então vamos lá. Vamos para João 2. Eu gosto muito de João 2.
Condão, isso você não pegou a Bíblia para ler nada, né? Você não pegou as escrituras, fala escrituras, né? Para ler nada, né, cara? Você não pegou nada, você só ficou bostejando aí, como sempre. Mas pegar a escritura que é bom nada, né? Vamos lá. Vamos em João capítulo 2. Vamos lá. Eu gosto de debater se a gente está falando de escritura. Vamos ler as escrituras, Conde. 14 minutos, ler um trecho, ler um versículo isolado, sem nenhum contexto. Ah, para, né, cara? Seja honesto com seus escritos aí, pô. Vamos lá. João 2. Vamos ver o que acontece em João 2. Vamos lá. Esse vídeo pode ficar longo, mas é para que todos vejam, galera. Ó, e tendo feito aí pá, tava falando dos pessoal vendendo coisas ali na frente do templo. Olha aqui, e tendo feito um azarrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, o pessoal que estava fazendo comércio ali, né, das pessoas. Em nenhum momento ele estava preocupado com o templo de Herodes, em nenhum momento ele estava preocupado com o que o povo estava fazendo, vendendo coisas espirituais para o povo, para as pessoas. Então vamos lá. E esses que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais, aí tal. Aí responderam, pois, os judeus, e disseram, que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondendo disse, derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Mas aí disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Por quê? Porque assim como você, Condão, os fariseus, os judeus, só enxergavam o templo físico, e não o espiritual, né? Mas aqui já diz bastante, ó. Ele disse, eu derrubo esse templo e levantarei em 3 dias. E os caras olhando o templo de pedra, pensando que ele estava preocupado com o templo de pedra, assim como vocês, né? Que só enxergam o físico. Mas ele disse o quê? Mas ele falava do templo do seu próprio corpo. Ele explicando mais uma vez que o Pai habita em nós, né? Então eu posso utilizar as escrituras para defender o meu ponto de vista, menos você. Agora eu entendo porque você não utiliza as escrituras para defender os seus pontos de vista. Vamos lá, tem outro legal aqui também, gente. João 10, vamos em João 10? Vamos em João 10? Vamos lá, João 10. Não, esse aqui não é João, eu estou aqui ainda. É João 10 sim, né? É isso aí. Olha que legal João 10, ó. Olha que legal, eu vou passar que senão o vídeo já está ficando grande. Vamos lá. Ele está falando aqui sobre o pastor, né? Sobre o verdadeiro pastor. Olha o que acontece. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não convencem a voz dos estranhos, e eles não entenderam a parábola. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Ele quis dizer o que, gente? Todos que vierem antes de mim. Antes lá do que ele estava? Não, é antes da grande volta dele, do grande dia. São ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se ninguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá. Se alguém entrar por mim, por ele, tá? Salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, ele diz, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Beleza? Então ele diz que ele é o bom pastor. Ninguém vai abrir, não tem porta, não há outra porta, ok? Se não for ele, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem apóstolo, não tem nada. Eu sou a porta. Ele diz, claro, só achará pastagem, salvação, se entrar por ele. Beleza, galera? Então, ele foi bem claro aqui nesse texto, né? E vamos aqui agora, para finalizar, gente, eu vou aqui
João 4, né? Eu acho essa aqui muito importante. João capítulo 4, vamos lá. Olha que legal. Ó, veio uma mulher, a mulher samaritana. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida na cidade. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim? Eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondendo disse: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de receber, tu lhe pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? A mulher enxergando coisa física. Ele falando de espiritual já para a mulher. Ele sempre disse: minhas palavras são espírito e vida. Ele falando e a mulher está enxergando físico, o poço físico. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Aí ela pergunta. Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Água física que ela estava enxergando. Qualquer um voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Ela mais uma vez, ele falando de coisas espirituais, e ela mais uma vez pensando que ia beber água física e não ia mais ter sede. Mas ela entendendo, ela não queria mais ir no poço tirar água, mas ele estava falando de coisa espiritual, igual vocês, só enxergam físico. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E estava falando de coisas espirituais, não era marido carnais. Desde o início, ela está enxergando o poço e ele está dizendo coisas espirituais. Ela está tentando enxergar a coisa física e ele está falando de espiritual. Então o marido que ele fala é deuses, idólatras. Eles eram idólatras. Porque tiveste 5 maridos, porque justamente naquela área lá havia adoração a esses 5 deuses. Eu não lembro o nome agora, na época eu sabia. E o que agora tens não é teu marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela, mais uma vez, ele falando de espiritual, enxergando físico, dizendo que no monte que deveria adorar, ou em Israel segundo os judeus. E ele mostrando para ela: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que na hora que vem, em que neste monte e nem em Jerusalém, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele era judeu, é óbvio, então ele é a salvação. Mas a hora vem e agora ele diz para ela, a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A mulher querendo saber se tinha que ir para um lugar físico adorar, isto é, eu saio daqui, pego a minha direita e vou lá para a minha igrejazinha católica adorar, templo de pedra. Mas o Pai não habita em templo, como eu já li aqui em vários capítulos. Aí ela quer saber onde deve adorar, ou no monte ou em Jerusalém. Ele diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, não em locais físicos, condão. Agora eu entendo porque todo o seu canal, eu vou fechar por aqui. Agora eu entendo porque todo o seu canal você fala muito de religião e tudo mais, mas não utiliza a Bíblia. Porque se você utilizar a Bíblia, vai ser isso, tudo contra o que você fala. Então você pode defender a sua igreja, pode defender o que você quiser, mas fora das escrituras, né? Porque se você utilizar as escrituras sagradas, você não vai conseguir sustentar tudo que você defende. Por isso, a minha diferença de você é que para defender o meu ponto de vista, eu posso utilizar as escrituras, você não. Então, não tenho mais resposta para você, você pode bostejar e falar o que você quiser aí. Minha resposta para você é um debate público com moderação e apenas a escritura poderá ser utilizada, mais nada, né? Sem filosofias, Então é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Tamo junto.